Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rui Lima, de Matemática, da Academia Fernandinho Beltrão. E iremos continuar a nossa revisão, que vai servir tanto para o Enem quanto para qualquer outro processo seletivo. Hoje iremos direto no que cai em geometria euclidiana plana, que são as áreas das figuras planas. Praticamente todas as comissões, elas colocam questões de áreas. Por quê? Porque envolve tudo: semelhança, triângulos, congruência, circunferência, tudo isso. E para começar, entre as principais áreas das figuras planas, eu queria falar para vocês na área de um triângulo. Para encontrar a área do triângulo, a gente sabe que pode fazer base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Essa é uma maneira. Mas, se eu conhecer esse ângulo aqui, eu poderia muito bem aplicar aqui o seno de alfa, não é verdade? E o seno é a razão entre o cateto oposto, que é a altura nesse triângulo retângulo aqui, pela hipotenusa, que no caso aqui é C. Então nós teríamos que H, a altura, seria C vezes o seno de alfa. Se a gente substitui isso aqui, já vamos ter uma segunda maneira de se encontrar a área de um triângulo, que vai ser lado vezes o lado vezes o seno do ângulo formado por eles dividido por 2. Então, nós teríamos aí já de imediato essas duas maneiras de se encontrar a área do triângulo. Dos quadriláteros, nós trabalhamos aí, ó, quadrado, lado ao quadrado, retângulo, base vezes altura. Mas tem um quadrilátero que é muito importante, que é o chamado trapézio. O trapézio é aquele quadrilátero que possui um par de lados paralelos. Então, para ser trapézio, nós temos que ter lados paralelos para ser trapézio. Esses lados paralelos recebem até o nome de bases. É muito comum, na verdade, a gente chamar assim base maior, base menor. E a altura é a distância entre essas bases. Se tivermos interessados na área do trapézio, nós podemos fazer base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Dividido por 2 vezes a altura. É um quadrilátero que aparece bastante. Mas também muito importante é a área do círculo e as suas partes. Quando a gente pega a área de regiões circulares, muito frequente, nós não podemos esquecer do seguinte, que toda vez que eu tiver um círculo de raio R, e se eu tiver interessado em encontrar a sua área, como é que vai ser a área do círculo de raio R? A área do círculo é πr ao quadrado. E se nós estivermos interessados apenas uma outra partezinha, que é chamada de setor circular, será que eu preciso saber uma fórmula para achar a área do setor circular? O que é o setor circular? É essa região aqui. Ele lembra, né, uma fatia de pizza, né, para a gente. É essa região. Para achar essa área, nós não precisamos de uma fórmula. A gente pode fazer uma regrinha de 3, simples e direta. Que se fosse esse ângulo central 360 graus, seria todo o círculo, que era πr², a sua área. Mas a área do setor circular
é diretamente proporcional a alfa. Então, a gente pode fazer isso. Existe um outro caso que é chamado segmento circular. Esse segmento circular, ele vai ser essa região. Toda vez que traçarmos uma corda aqui, essa região é chamada de segmento circular. Também não precisamos de uma fórmula para isso. Para achar a área do segmento, basta que a gente faça o seguinte: da área do setor associada ao ângulo alfa, nós vamos retirar a área desse triângulo. Então não precisa estar decorando. É só da área de quê? Do setor, a gente retira a área do triângulo. Existe ainda uma terceira região circular que nós normalmente trabalhamos, que é a chamada coroa circular. Rui, o que é a coroa circular? A coroa circular é aquela região compreendida entre duas circunferências concêntricas. Essa região que está compreendida entre duas circunferências concêntricas é chamado segmento circular. Para achar coroa circular, para achar a área dessa coroa circular, basta a gente fazer a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Não há necessidade de decorarmos mais uma fórmula para isso aqui. Só dando uma revisadazinha, que o perímetro ou comprimento da circunferência de raio R, ele vai ser 2πr, né? O perímetro ou comprimento da circunferência de raio R. E na sequência agora a gente vai fazer logo uma questão que coloca isso em prática para a gente, falando da área do círculo. Então confere aqui comigo, para que você veja melhor aqui, eu vou até aumentar um pouquinho essa aqui. Então, tchan, 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 ajuda. Olha o que é que nós temos. O valor aproximado para a área de um círculo é você fazer 8/9 do quadrado do seu diâmetro. Então ele está fazendo uma estimativa. Com isso ele está pegando aquele π, né, que é um número irracional, fazendo uma aproximação para um número racional. Vê, a área do círculo, ele está estimando a área do círculo como sendo 8/9 do seu diâmetro ao quadrado. 8/9 do seu diâmetro ao quadrado. Nós acabamos de aprender que a área do círculo é πr ao quadrado. E se nós fizermos aqui 8 ao quadrado, vai dar 64. 9 ao quadrado dá 81. Mas aqui é o diâmetro ao quadrado. Lembra que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, nós vamos ter πr ao quadrado. Isso vai ser igual a 64, 81 aqui, 4r ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Esse r ao quadrado cancela aqui. E nós vamos encontrar o que ele está querendo, que é uma aproximação para π como um número racional, um número que pode ser expresso na forma de fração. Isso é uma estimativa diante disso, porque π é irracional, na verdade, é uma dízima não periódica. Então vai dar 256 sobre 81, cuja resposta encontra-se na letra D de dado. Então, um comentário sobre essa questão. Π é irracional, não consegue ser expresso como um
quociente entre dois números inteiros. Aí é uma estimativa, é uma aproximação diante desse resultado, que a área do círculo pode ser aproximada por 8 nonos do seu diâmetro ao quadrado. Vamos no segundo problema. No segundo problema, ele diz assim: no livro intitulado Elementos, do matemático grego Euclides, essa talvez seja a maior obra da matemática, que tornou a matemática como uma ciência. Há um quadrado de lado a partir de outro tem deslocado aqui, né? Olha o que é que nós temos aqui, um outro quadrado, que esse quadrado aqui, ele vai ter lado A menos B. Esse quadrado aqui vai ter lado A menos B. E ele quer a área destacada, pode ser do quadrado cinza aqui, né? Pode ser dada por qual? A área do quadrado, a gente sabe que é lado ao quadrado, que é base vezes altura. Nesse caso, o lado é A menos B ao quadrado. Precisamos desenvolver o produto notável, que é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ui, se eu não lembrasse disso, há algum problema? Nenhum. Aí você teria que fazer isso na raça. Como é que você iria fazer isso na raça? Apenas aplicando a propriedade distributiva. Você vai distribuir isso aqui. Se nós distribuirmos isso aqui, nós vamos ficar com A quadrado menos AB. Aí aqui, ó, menos AB, menos com menos dá mais B quadrado. E ficaríamos com A quadrado menos 2AB mais B quadrado, cuja resposta encontra-se na letra C. A ordem das parcelas não altera a soma. Então, se liga aí, questão simples, que a gente precisava de quê? Da área do quadrado e do quadrado da diferença, que é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Já na questão 3, nós temos uma questão aqui de geometria, especificamente sobre polígonos regulares, que ele diz: 3 pentágonos regulares e 4 quadrados foram unidos sucessivamente, ou seja, entre cada pentágono vamos ter aí 2 quadrados, beleza? Ele está alternando quadrado, pentágono, quadrado, pentágono. E ele fala no seguinte, que foi alternadamente construiu isso aí, tem eixos de simetria, e ele fala que são mediatrizes, ele quer saber o número de lados que o polígono vai gerar. Então ele vai formar aqui um polígono. O que eu precisaria era desse ângulo, que isso aqui é o chamado ângulo interno do outro polígono. Vamos dar uma revisadazinha em polígonos regulares. Não esquece, ó, muito boa essa revisão. Quando a gente fala em polígonos em geral, eu vou pegar um polígonozinho aqui, que não necessariamente é regular. Esse é um hexágono porque ele tem 6 lados, na verdade. Ele é um hexágono porque tem 6 lados. Se nós quisermos, por exemplo, traçar diagonais, é importante que a gente saiba que um vértice ele não forma diagonal nem com ele mesmo, nem com os dois vizinhos, ou seja, ele não forma diagonal com esses 3. Então, de cada vértice partem n-3 diagonais. De cada vértice partem n-3 diagonais. É por esse motivo que quando a gente quer saber o total de diagonais do polígono, a gente faz n, aí multiplica pelo número de diagonais de cada uma, n-3, mas eu preciso dividir por 2. Por que eu preciso dividir por 2?
porque cada diagonal ela é comum a dois lados. Isso são todas as diagonais. N-3 é só de um vértice. Quando a gente quer a soma das medidas dos ângulos internos, a gente dividiu aqui em triângulos. Vê que nesse caso eu tenho um hexágono e foram 4 triângulos. Então vai ser sempre assim. É n menos 2 triângulos. Então a soma das medidas dos ângulos internos é 180 vezes n menos 2. E a soma dos externos de qualquer polígono ela é constante e igual a 360. Quando o polígono for regular, se nós tivermos um polígono regular é aquele que é equilátero e equiângulo. O que vem a ser isso, equilátero? Todos os lados com medidas iguais. E o que vem a ser equiângulo? Todos os ângulos internos, por exemplo, com medidas iguais. Então, no polígono regular, se eu estiver interessado na medida de um ângulo interno, apenas um deles, é só a gente pegar a soma de todos os internos, que é 180 vezes n menos 2, e dividir por n. E se quisermos a medida de um ângulo externo, é só pegar a soma de todos os externos e dividir por n. É isso que vai permitir que nós conseguimos fazer essa questão. Quando a gente tem um quadrado, o ângulo interno do quadrado é 90 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um quadrado é 360, um quadrilátero, dividido por 4 dá 90. Mas o ângulo interno no pentágono regular, a gente vai precisar achar. No caso do pentágono regular, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar e usar que é 180 vezes n menos 2 sobre n, que acabamos de aprender. Sendo que esse n é 5. Então, vamos ficar com 180 vezes 5 menos 2 sobre 5. Isso aqui vai dar 540 dividido por 5. Isso vai dar 108 graus. Então, esse ângulozinho aqui, ó, ele mede 108 graus. Então, agora, nós podemos encontrar a medida do ângulo interno. Vou botar até um outro A aqui para ficar diferente, não confundir. Eu sei que quando eu somar o ângulo interno desse novo polígono com 90 graus, com 108 do pentágono, isso vai dar a volta completa, que é 360. Então, a medida do ângulo interno desse novo polígono vai dar 162 graus. Mas eu posso fazer que vai ser 180 vezes, ajuda, 180 vezes, desculpa aí galera, desculpa aí, é porque o celular ele é conectado ao, então se vocês escutaram aí, ao computador, tá certo? Mas vamos lá, estamos em casa. Então 180 vezes n menos 2 dividido por n, isso é 162. Ora, dá para a gente aqui, né, fazer a continha aqui, ó, dá para simplificar. Dá para simplificar até por 18. Por 18 dá 10, por 18 aqui dá 9. Então, meio pelos extremos, a gente vai ter 10n menos 2 é igual a 9n. Então, vai ficar 10n menos 20 igual a 9n. Significa dizer, joga esse 9n para cá e o 20 para lá, que esse é um polígono de 20 lados, cuja resposta encontra-se na letra B de bola. Confere aqui comigo. O que é que nós aprendemos aqui? Polígonos regulares. Se a medida de um ângulo interno é pegar a soma de todos os internos, que é 180 vezes n menos 2, e dividir por quanto? E dividir por
n. E a medida do ângulo externo é pegar a soma de todos os externos, que é 360, e dividir por n. Quando a gente fez aquela conexão de pentágono, quadrado, nós vamos formar assim um polígono. É como se os pentágonos e os quadrados vão formar uma moldura nesse novo polígono. Então, se eles formam essa moldura, tem um ângulo internozinho ali que está limitando. Esse ângulo interno é 162. E eu igualei a 162 a 180, n menos 2 sobre n, achando 20 lados. Já na próxima questão, essa é uma questão que ele fala aqui nesse mosaico. Eu não encontrei a resposta desses gabaritos aqui. Por quê? Ele diz assim, ó, que o mosaico da figura, então estou entendendo que o mosaico é esse quadrado, né, cara? Que esse mosaico, ele tem todas as figuras, tem lado 2. Então aqui é 2, na verdade, aqui é 2, aqui é 2. Como ele está colocando, ó, isso aqui é 2. Sendo que esse pedacinho aqui não tem como ser 2, por quê? Se isso é 2 e isso é 2, confere aqui comigo, vê o que é que a gente vai ter. Quando a figura aqui, ó, essa é um losango, que é o quadrilátero equilátero. Uma figura, por exemplo, como essa, eu estou jogando ela para aqui, que cada um de seus lados mede 2. Você vê que esse ângulo aqui, eles somam 180 graus. Por que, Rui, eles somam 180 graus? Porque você tem paralelas interceptadas por uma transversal. Você tem aqui alfa, aqui também é alfa, porque são alternos internos, e aqui é beta. Então, alfa mais beta tem que dar 180 graus. Se alfa mais beta tem que dar 180 graus, observa aqui o que é que a gente vai ter. É como se aqui fosse alfa, aqui era quem? 180 menos alfa, ou seja, é o beta. Aqui é 180 menos alfa. Mas você vê o seguinte, que para que isso complete aqui direitinho, nós vamos ter, como aqui é 90, né, porque aqui é um quadrado, sugere que é um quadrado, aqui também é um quadrado, e todos esses aqui esses devem somar quanto? 360, nós vamos ter que cada ângulo desse aqui, vamos ter uma situação assim, né? Que esse deveria, por exemplo, ser 45 e esse aqui ser 135. Então é como se aqui fosse 45 e esse 135. Por que isso, Rui? Para que a gente consiga conectar. Observa que você também poderia ter percebido que esse era 45, porque você olha para aqui, você tem 8, o quê? 8 ângulos desse aqui, com medida alfa. E eles são congruentes. Então, se você pegar 360 e dividir por 8, cada um desse aqui era 45. Então, olha o que é que nós vamos ter aqui. Nós vamos ter que isso é 2, isso é 2, isso é 2. Aqui é 90. Aqui é 2 e aqui é 2. Aqui não pode ser 2. Porque aqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Isso é como se fosse a diagonal de um quadrado lado 2. Mas se a gente não percebe isso, eu faço que x quadrado é igual a 2 quadrado mais 2 ao quadrado. Então, x é igual a 2 raiz de 2. Isso é 2 raiz de 2 e isso é 2 raiz de 2. Então, a área do mosaico é a área de um quadrado. A área do quadrado a gente sabe que é lado ao quadrado. Rui, e que tamanho tem esse lado? Ó? 2 raiz de 2, 2 raiz de 2. Então, esse quadrado ele tem lado aqui, ó, 2 mais 2, 4, mais 4 raiz de 2 ao quadrado.
Então, vamos usar, né, aquele famoso quadrado da soma, que nós utilizamos aqui direitinho, que quando nós temos a mais b ao quadrado é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai ser quadrado do primeiro, que é 4 ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Não esquece aí. Quadrado do primeiro dá 16. 2 vezes o primeiro pelo segundo, aqui, ó, dá 32 raiz quadrada de 2. E aqui você vai ter 16 vezes 2 também dá 32. 16 com 32 dá 48, mais 32 raiz de 2 centímetro quadrado, que a gente não encontra aqui. Se fizermos uma aproximação para isso aqui, isso vai dar aproximadamente 93 centímetros quadrados. Se nós substituirmos aí o raiz de 2 como sendo 1,41, nós iremos obter isso aí. Então, não tem resposta. Se liga. Você tem, ó, 2 e 2. Como aqui é 2 e 2, a gente aplicou Pitágoras e achou que cada pedacinho desse é 2 raiz de 2. Então, o lado do quadrado é 2 e 2, 4. 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 dá quanto? 4 raiz de 2. A área do mosaico aí pela figura é um quadrado. Então, vai ser lado ao quadrado. Então, se vai ser lado ao quadrado, não vai dar aproximadamente 93 centímetros quadrados. Na sequência, nós vamos fazer a questão 5. Questão aí também 2020, como toda essa revisão são questões de 2020 da FUVEST. O objeto é formado por 4 hastes, rígidas e conectadas por seus extremos e por suas articulações, cujos centros são os vértices de um paralelogramo. Essas hastes se movimentam, então é como se o perímetro não vai alterar, na verdade, mas sempre no mesmo plano, a cada configuração associa-se a um ângulo θ, aqui por exemplo 90, e esse aqui eu não sei. A medida do menor ângulo interno do paralelogramo, a θ é o menor ângulo, não seria esse. Nesse caso aqui, θ seria 90, não tem um menor, porque todos são 90. A área delimitada pelo paralelogramo, quando θ é 90, é A. Então, essa aqui, ele tem uma área A. Essa aqui, ele tem uma área A. E agora, ele está interessado que a área seja A sobre 2. Lembra que área de paralelogramo, ela é base vezes altura. Eu vou dizer que a base aqui é x e que a altura aqui é y. Então, na minha cabeça, como é um retângulo aqui, eu já sei que x vezes y é A. Vamos guardar essa relação aqui com muito carinho, né? Que x vezes y é A. Sendo que esse x aqui se manteve aqui, o y se manteve. E aqui tem uma alturazinha h. Mas, se aplicarmos aqui seno de θ, vai ser cateto oposto pela hipotenusa. Então, h vai ser y vezes o seno de θ nesse triângulo aqui, se a gente aplicar isso. Então, agora, essa área do paralelogramo, que eu estou interessado que ela seja A sobre 2, a base é x, a altura é h, que é y seno θ. Nós vamos ter o seguinte, A sobre 2 vai ser x vezes y, que é A, vezes o seno de θ.
Dá para simplificar aqui esse A com esse A. Aqui fica 1 e nós encontramos que o seno de θ é meio. Olha, nós temos por obrigação conhecer o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis, 30, 45, 60. Então, θ deve ser 30 graus, cuja resposta está na letra C. Ok? Agora vamos passar para a questão 6. Questão da FATEC São Paulo aí, 2020. Na figura temos um mapa onde se localiza o quê? A Praça Tales de Mileto. A prefeitura pretende cobri-la completamente com grama. Admita que a medida do ângulo agudo formado por quem? Vamos ver aqui, ó. O ângulo agudo formado pela Rua Fibonacci, que está aqui, e pela Avenida René Descartes. Seja quantos graus? 60 graus. Então, aqui é 60 graus, não é verdade? Aqui também 60 graus, porque são OPV. E agora, ele quer saber a área total dessa parte gramada que está destacada aqui. Como você tem paralelas interceptadas por uma transversal, aqui também é 60 graus. Então, aquela área ali é a área desse triângulo, que aqui é 300, aqui é 240 e aqui é 60 graus. No início do nosso vídeo, nós aprendemos aqui, ó, que a área do triângulo, que se nós tivermos assim, poderia ser B vezes H sobre 2, ou então lado vezes lado, vezes o seno do ângulo formado por eles, dividido por 2. Nós encontramos isso aqui, na verdade. Nós encontramos isso aqui. Então, essa área vai ser 300 vezes 240 vezes o seno de 60 graus dividido por 2. Mais o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Já dá para simplificar aqui, ó, 240, não é verdade? Vai dar 120, então vai ser 300 vezes 120. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, quando a gente dividir 120 por 2 dá 60. 60 vezes 300 vai dar 18.000 vezes a raiz de 3 metros quadrados, cuja resposta está na letra D de dado. Já na questão 7, questão da Unicamp aí, um vestibular altamente concorrido, diz o seguinte, que aqui você tem o chamado triângulo isósceles, né? Que tem dois lados com medidas iguais. Então aqui, ó, eu sei que essa medida é a mesma que essa daqui. Ele quer saber a área desse triângulo. Ele falou que isso é altura, se a altura é perpendicular. Eu sei que se aqui eu chamar de L, aqui também é L. Mas se aplicarmos nesse triângulo retângulo aqui o seno de quanto? De 30 graus, vai ser cateto oposto, que é H, pela hipotenusa, que é L. Mas seno de 30 é meio. Então, a gente vai ter H sobre L. Chegamos que L vai ser 2H. Toda vez que você tiver um cateto oposto a um ângulo de 30 graus, ele é metade da hipotenusa, porque o seno é meio. E agora a gente pode achar a área do triângulo. Lembra
que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Ou então, a área do triângulo pode ser lado vezes lado vezes o seno do ângulo formado por eles, dividido por 2. Nós podemos usar isso. Se usarmos isso aqui, então a gente poderia fazer lado, como ele quer em função de h, isso aqui é 2h, aqui é 2h também, porque o triângulo é isósceles. Então nós teríamos 2h no B, 2h no C, seno de 30 graus. Quanto é o seno de 30 graus? É meio sobre quanto? Sobre 2. Esse 2 aqui cancela com esse, ó, e esse 2 aqui cancela com esse. Então ficou h vezes h. Ficamos com h ao quadrado, cuja resposta encontra-se na letra A. Na sequência agora, nós não vamos fazer mais sobre esse tema, que foi geometria euclidiana plana, com foco no estudo de áreas das figuras, que é assim que aparece. Você vê que apareceu razões trigonométricas, tudo isso, triângulos, para calcular essas áreas. Agora, nós vamos fazer uma questão que remete ao conteúdo da primeira série do ensino médio, outra que remete ao conteúdo da segunda série do ensino médio e outra da terceira série do ensino médio. Então, vamos fazer essa questão aqui, que trata sobre equações e problemas, tão importante aí para a primeira série do ensino médio, para o Enem, enfim. Olha o que é que nós temos. Ele diz o seguinte: o preço de uma passagem depende da quantidade de voos vazios, de lugares vazios no voo. Dessa forma, o preço é composto. Como é o preço da passagem? Como é que ele está colocando o preço dessa passagem? Você vai pegar R$ 300 e vai acrescentar R$ 40 por cada lugar vago, vezes x. Lembrar que x é o número, opa, ficou parecendo um alfa, x é o número de lugares vagos. X é o número de lugares vagos. Isso aqui, x, é o número de lugares vagos. Não posso esquecer. Ele disse que teve um preço que deu R$ 2.700. Então, 300, mas você tinha metade dos assentos vazios. Então, a quantidade de assentos vazios, de lugares vagos, é a metade da minha capacidade, ou seja, a capacidade dividida por 2. Se jogarmos para cá, nós vamos ficar com 2.400, é igual a 40 por 2, igual a 20C. Esse 20 está multiplicando, vem para cá dividindo, 240 dividido por 2, nós vamos ter 120 lugares. É a capacidade do avião, cuja resposta está na letra C de casa. Então, probleminha que é mais a interpretação. Acho que é muito comum no estudo de função. Acompanhe agora a questão 9, que é sobre progressões, exponencial, logaritmo, essa relação PG, que vai sempre multiplicando. Ele diz, uma fábrica tem uma caixa com a forma de um paralelepípedo retângulo. Só um detalhezinho que nós vamos precisar aqui. O paralelepípedo reto retângulo, que é chamado de ortoedro, é aquele sólido, né, que as 6 faces são retângulos e que tem dimensões A, B e C.
O volume desse sólido é o produto das três dimensões. Largura vezes comprimento vezes altura. Largura vezes comprimento vezes altura. Então, o volume total seria 25 vezes 10 vezes 8. Ela é preenchida com pequenos cubinhos, então ele vai colocar aqui pequenos cubos para preencher essa caixa, não é verdade? Em seguida, a cada minuto dobra o número. Então você teria aí, ó, 0,5, 0,5, e a cada minuto vai dobrar. Então, com 1 minuto, você teria 2 vezes 0,5. Com outro minuto, você teria 2 vezes 0,5 vezes 2. E assim sucessivamente. Ou seja, a cada minuto, você vai passar a ter 0,5 vezes 2 elevado a t. Mas eu quero que isso aqui comporte toda a caixa, ou seja, preencha toda a caixa. Ou seja, seja igual a 25 vezes 10 vezes 8, que é o volume de toda a caixinha que a gente tem. Se nós fizermos isso, a gente vai ter que 2 elevado a t, olha, 25 dividido por 0,5 dá 50. 50 vezes 10 dá 500. 500 vezes 8 vai dar 4.000. E a gente vai ter que trabalhar com essas potências aqui, ó. O 4.000 eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado vezes 1.000, que é 10 à terceira. Mas se você olhar para isso aqui, você está vendo que 2 ele é 10 elevado a 0,3. Então, no lugar de 2 aqui, eu posso chegar e colocar 10 elevado a 0,3 elevado a t. No lugar desse 2, por que está fazendo isso, Rui? Porque aí a gente vai ficar com potências de mesma base, no caso 10. Então, seguindo aqui, 10 elevado a 0,3, que é o meu 2, não é verdade? 2 ao quadrado, 10 à terceira. Rui, mas você aqui deu um passo genial. Não, se eu pegasse o 4.000 e fosse fatorar, ia aparecer 5. Mas vê que aqui também aparece 5 como sendo 10 elevado a 0,7. Não teria problema. Teria um pouquinho mais de trabalho. Potência de uma potência, repete a base e multiplica os expoentes. 0,3t. Aqui vai dar 10 elevado a 0,6 vezes 10 elevado à terceira. Mas, quando nós temos multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 10 elevado a 3,6. Nesse caso, nós vamos ter aqui potências iguais com bases iguais. Restam aos expoentes serem iguais. Então, 0,3t é igual a 3,6. Esse 0,3 está multiplicando, vai para lá dividindo. 12 minutos para que a gente tenha isso aí. Complete toda a caixinha e a resposta está na letra A. Para finalizar, agora, uma questão de geometria analítica. Confere comigo aqui. Na exposição virtual A Beleza da Matemática, realizada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, né? Ele colocou uma figura aí que apresenta as simetrias, por exemplo. Aí ele diz que 2 pontos são simétricos em relação à reta. Vamos ver como é que 2 pontos são simétricos em relação à reta. Se nós tivermos uma reta, aí se eu tenho um ponto aqui, e o simétrico dele aqui, ó,
que ele chamou de Q. Primeiro, eles devem estar à mesma distância. E segundo, devem estar na mesma perpendicular, né? Para quando a gente fizer essa simetria, eles coincidirem. Então, ele deu uma reta. E a reta de equação é y mais x igual a 2. Essa é a reta de equação. E agora, ele deu um ponto, que é o ponto menos 2, 0. E quer achar o outro ponto. Vê, ó, esse ponto aqui eu vou chamar até de M. Por que tu vai chamar de M, Rui? Que esse é o ponto médio que está entre, para que esteja a mesma distância, esse aí seria o ponto médio. Essa reta, eu vou escrever assim, ó, a ordem das parcelas não altera a soma, dessa forma. Nessa forma aqui, a gente diz que é a chamada forma geral da equação da reta. Essa é a forma geral da equação da reta. Nessa forma geral da equação da reta, a gente tem o seguinte, a gente precisa achar a perpendicular. E não esquece disso aqui, ó, vou colocar aqui bem legal para você, que quando a gente tem a equação na forma geral, que é a forma ax mais by mais c igual a 0, nós podemos encontrar uma paralela ou uma perpendicular. Bem rapidinho. Como é que a gente pode fazer isso? Para encontrar uma paralela, a gente mantém essa relação entre A e B. AX mais BY mais o C pode mudar igual a 0. Já na perpendicular, a gente tem que inverter e mudar o sinal. Por exemplo, BX menos AY mais um C que pode mudar igual a 0. Essa relação entre paralela e perpendicular na forma geral. Então, se eu quiser aqui uma reta perpendicular a esta daqui, como é que nós iremos encontrar uma perpendicular? Para encontrarmos uma perpendicular, vamos inverter essa relação entre A e B. De que forma? É 1 e 1, aí eu vou botar assim, ó, x menos y mais c igual a 0. Como é que eu encontro esse c? Essa reta passa por esse ponto, menos 2, 0. Se substituirmos x e y, a gente vai ter menos 2 menos 0 mais c igual a 0. Eu acho que c é igual a 2. E eu encontrei a equação da minha reta perpendicular. X menos y mais 2 igual a 0. Podemos encontrar esse ponto. Que ponto é esse? É o ponto de interseção das duas retas. E como é que encontramos o ponto de interseção? Resolvendo o sistema. Então, eu tenho a reta que foi dada, x mais y menos 2 igual a 0, e tenho a reta x menos y mais 2 igual a 0. Se nós vamos resolver o sistema, pode usar aqui o seguinte, ó, adição. Vamos usar a adição. Se eu for usar a adição, ó, vai cancelar aqui e aqui. Vai ficar 2x igual a 0. Nós vamos ter aqui x igual a 0. Mas se x é igual a 0, podemos encontrar, na verdade, podemos usar aqui qualquer uma dessas equações para achar o y. Eu vou usar a primeira, que seria 0 mais y menos 2 igual a 0. Y é igual a quanto? A 2. Então, esse ponto M é o ponto 0,2. Esse ponto M é o ponto 0,2. Agora, a gente precisa finalizar. Não é a resposta ainda.
Então, eu tenho um ponto P, que é qual, Rui? Menos 2, 0. Eu tenho um ponto M, que é qual? 0, 2. E eu quero o ponto Q. Eu sei que esse ponto é o ponto médio. E vê como é ponto médio, cara, que a gente aprendeu. Ponto médio é a média aritmética. Então a gente faz assim. Daqui para aqui, o que foi que aconteceu com o x? O x saiu de menos 2 e foi até zero. Então ele aumentou 2. Se aumentou 2 aqui, você aumenta 2 também aqui, ó. Então você vai ter que aumentou 2 aqui, aumentou 2 aqui. 0 mais 2 vai ser 4. Mas o meu y, ele também aumentou 2, saiu de 0 para 2. Então eu também tenho que aumentar 2 aqui. Opa, 0 mais 2 dá 2. E aqui, 2 mais 2 aqui dá 4. Então, obtemos 2, 4. Vamos recapitular? Ele deu aqui uma reta e um ponto. Ele quer o simétrico, que ele fala até que está na perpendicular. Perpendicular, a gente sabe que inverte e troca o sinal. Então, se aqui era x mais y, vai ficar x menos y. Para achar o c da perpendicular, substituir esse ponto, menos 2, 0, e achei. Resolvi o sistema para achar o ponto médio. O que acontece daqui para aqui, aconteceu daqui para aqui. Daqui para aqui, acontece daqui para aqui. Então, ó, aumentou 2, passou para 2. Aumentou 2, era 2, passou para 4. Então, a resposta está na letra D. Continua estudando aí, que a revisão está muito legal e que vai dar tudo certo para você. E qualquer dificuldade, procura a gente aqui, tá certo? Um abraço, tudo de melhor para vocês.